Olá, tudo bem com vocês? Mais uma vez estou aqui para estar trazendo a palavra do Senhor. Mas primeiro eu peço a vocês que dêem aquela ajudinha, compartilhem com os amigos, né? Se inscrevam no nosso canal, dê um like, né? E leve a palavra do Senhor adiante. E vou estar aqui deixando uma palavra para o coração de vocês, que se encontra em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 11, que diz: Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os jovens, e disse ainda: falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentamos em roda da mesa até que ele venha. Ou seja, eu trouxe essa mensagem como Davi e a sua vocação. Eu começo a imaginar, quando Deus ele envia Samuel na casa de Jessé para ungir um rei. Chega lá, Jessé apresenta os 7 filhos maiores, 7 filhos dele, né? Sendo que tinha mais um. Ele apresentou o primogênito. Eu começo a olhar Samuel, imaginar Samuel olhando para aquele homem forte, robusto, né? Que naquela época, rei tinha que ser forte, tinha que ser de boa aparência, né? Assim, no olho humano. E quando passa todos eles, eu começo a imaginar quando passa um, passa outro. E Samuel, vai ser esse, né? Por causa da aparência, passa outro, vai ser esse Deus. Não, não é esse. Passou os 7 filhos de Jessé. Quando passa os 7 filhos de Jessé, aí Samuel, acabaram os meninos? Ele, não, existe um menor. Olha, interessante, o menor. Ele está lá cuidando das ovelhas. Ele era pastor de ovelhas. Interessante, o menor, franzininho, mais fraco, aos olhos do ser humano, não tinha valor. Aos olhos do ser humano é que lá não aguentava uma guerra, não aguentava nada. Só que era um homem forte, era um homem que defendia suas ovelhas, era um homem que defendia as ovelhas do pai. Ele, a Bíblia vai nos instruir, nos mostrar que ele matou o urso, matou o leão, defendendo as ovelhas. Era um homem valente, mas aos olhos dos homens ele não tinha valor. E ele ali, quando ele faz, não, tem um menor, traga ele lá. Enquanto ele não chegar, ninguém iria sentar na mesa para se alimentar. Quando ele chega, Deus dá um brado, é esse. Aí é derramado azeite sobre a vida dele. Ele é consagrado do Senhor naquele momento. Interessante que antigamente, em Israel, não existia rei. Era juiz, né? Juiz que tinha naquela época. Só que o povo começou a olhar as outras nações e quis comparar Israel, quis igualar Israel com as outras nações e quis ter um rei. Primeiro rei, Saul, foi escolhido pelos homens. Infelizmente, não foi bem sucedido. Ele começou até bem no início, mas depois começou a desobedecer a Deus. Então o primeiro rei foi Saul, ele escolhido pelos homens. Mas depois Deus via que estava todo se afastando, que Saul tinha deixado o amor, que Saul tinha deixado o compromisso com ele. Deus começa a escolher um rei. Ele escolhe Davi. Davi é considerado segundo o coração de Deus. Davi foi um homem consagrado, foi um homem abençoado. E Deus começa a levantar. Então é interessante que eu vejo Saul subiu ao trono em resposta à pretensão do povo, né, Davi. Saul subiu no trono em resposta à pretensão do povo e foi mal sucedido. Mas Davi foi escolhido por Deus. Ele subiu no trono porque Deus escolheu ele. Deus ungiu ele. Deus colocou ele na frente. Deus escolheu um homem certo para levar o povo adiante. Porque um rei mal sucedido levava toda aquela cidade, todo aquele lugar à derrota. Infelizmente, Israel estava indo à derrota através de Saul. Israel estava se afundando, porque Saul estava proporcionando isso. Saul se afastou de Deus. Israel era um lugar consagrado de Deus. Israel, onde tinha poucas derrotas, Deus sempre colocou Israel para vencer as batalhas, porque sempre Deus estava pelejando por eles. Mas quando começou o rei fracassar, que foi o Saul, fazer aquilo que não era da vontade de Deus, Israel começou a se enfraquecer. E Deus, na sua misericórdia, no seu amor, vendo todo o pecado no homem, né? Deus, ao assim, por ter um coração grande, né? Vamos dizer assim, para bem entender,
Deus misericordioso, vamos se dizer, ele pegou e foi de encontro a este povo para dar nova oportunidade. E ele lhe dá uma oportunidade para aquele povo, levantando Davi. Davi foi considerado segundo o coração de Deus. Interessante, né? De certa forma, a vocação ou o chamado de Davi por parte de Deus externou-se a partir da rejeição de Saul pelo Senhor. Ou seja, Saul rejeitou o Senhor. Saul rejeitou vamos dizer, o chamado de Deus na vida dele. Ele rejeitou isso. Através disso, Deus escolhe Davi, né? O maior problema era que um fracasso iminente do rei significava a derrota de toda a nação, né? Então, Saul é o que estava fazendo. A nação estava sendo praticamente um fracasso por causa da escolha que Saul fez. Deixou de buscar Deus para buscar outros deuses. Começou a deixar Deus de lado para viver as suas próprias vontades. E o Deus de Saul estava sendo o próprio eu. Os deuses dele estava sendo o próprio querer dele, estava sendo um Deus para ele. Ele estava indo no seu próprio instinto. Ele estava indo em seu próprio pensamento. Mas não é por este lado. Ele tinha que escolher ir para o lado de Deus, que ia ser bem sucedido na vida. Mas não. Ele escolheu o seu próprio Deus, a sua própria vontade, e deixou Deus de lado. E Davi foi escolhido por Deus. E Davi foi bem sucedido. Assim como eu tinha dito antes, que Davi era considerado, né, conforme o coração de Deus. Foi um homem que fez tudo certo, tudo conforme o que Deus queria, que Deus planejava. Teve os fracassos dele? Teve sim, como qualquer ser humano. Ele errou muito, sim, como qualquer ser humano ele errou. Mas ele foi um tipo de pessoa que, quando ele viu que o Espírito Santo estava se ausentando dele, estava se afastando dele, ele se deitou no chão e se humilhou e falou: Senhor, posso perder tudo, menos não me deixa faltar somente a tua presença. Não me deixa eu perder a sua presença. Então era um homem que tinha temor de Deus. Tinha um temor grande de Deus, né? E ele foi bem sucedido, sim, foi. Teve lutas, perseguições, mas ele sempre clamava a Deus. Às vezes ele dava uma caída, uma fracassada, mas ele voltava e pedia perdão a Deus. E observava: eu posso perder tudo, posso perder filhos, posso perder esposas, que ele era um homem que tinha mais de uma mulher, posso perder riqueza, posso perder meu reino, como se ele estivesse dizendo isso, mas só não me deixa perder a tua presença. E ele chorou amargamente, ele clamou ao Senhor, ele buscou ao Senhor. Então, assim como Davi, vamos buscar o Senhor. Podemos perder tudo na vida, menos a presença de Deus. Não podemos perder a presença de Deus. Não podemos deixar o Espírito Santo se ausentar de nós. Não podemos deixar o Espírito Santo se afastar de nós. Amém? E esta é a palavra que eu tenho para que há de encontro com vocês, né? E que nós viemos dia após dia, né, meditar, né? Buscar a presença do Senhor constantemente, né? E perseverar, né? Perseverar nele, buscar mesmo, com verdade. Eu quero aqui fazer o meu agradecimento a um grande amigo meu, Romário, pessoa, gente boa, que me deu força para escrever, né? Para que eu venha estudar um pouquinho, para estar transmitindo um pouquinho da palavra do Senhor. Ele me deu muito conselho. Vai lá, prega a palavra do Senhor, rapaz, escreve, monta um canal para você. Ele me deu muito apoio. Ele tem um canal também, né, R12. Ele fala sobre futebol, ele é um bom goleiro. Se vocês puderem, vai lá, dê aquela ajudinha para ele, viu? E Cristo Jesus esteja com cada um de vocês, e obrigado.